Olá, sejam todas muito bem-vindos a mais um momentinho nosso tempinho de devocional gostoso. Eu amo esse quadro porque é o nosso momento com o Senhor, é o seu momento com o Senhor, e eu tô aqui só mesmo como mediadora desse tempo que você vai ter agora com Deus. E para quem caiu de paraquedas agora, eu quero te explicar que nós usamos como base esse livro, Diário Devocional, em que eu fiz parte, escrevi ele junto. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo onde você pode encontrar ele para acompanhar junto com a gente. Mas também, se você não tem o livro, tudo bem, a gente vai estar conversando aqui, você não vai ficar perdida, tá? Pode ficar muito tranquila. E hoje nós vamos falar sobre algo que primeiro mexeu comigo e eu tenho certeza que vai mexer com você também. Mas antes, se você tem possibilidades aí onde você está, feche os seus olhos, vamos conversar com o Senhor nesse primeiro momento. Jesus, eu quero colocar cada mulher que está assistindo esse quadro, esse tempo de devocional. Eu peço que o Senhor possa estar ministrando o nosso coração, ministrando o coração dessa mulher que está vendo, e que seja um momento especial onde o Senhor vai nos tocar, onde o Senhor vai falar com a gente. Então eu peço que o Senhor venha de forma livre, confronta o nosso coração, nos abençoe nesse momento e fala com a gente. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Nós estamos já na parte 2. Se você tem seu livro para você acompanhar, é lá na página 72. 72 fala sobre, o título que nós vamos conversar hoje é sobre raízes. Então, às vezes você pensa, poxa, esse assunto não vai falar comigo, porque é um assunto tão tranquilo, mas na verdade pegou geral. Por quê? Porque raízes, falar de raízes é falar de coisas profundas. As raízes de uma planta, ela é profunda e, na verdade, ela precisa ser profunda. Nós vamos começar essa troca de ideia. Eu quero que você abra em Salmos 92, a partir do versículo 12. Olha só. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. E esse versículo ele fala sobre o cedro. Olha só que interessante, você sabia que o cedro ele pode atingir até 40 metros de altura? É muito, muito alto. E no começo, quando ele está começando a crescer, olha só que interessante, ele precisa, para cada 5 centímetros de crescimento acima da superfície, então a cada 5 centímetros de crescimento, aonde aparece, onde a gente consegue ver do crescimento do cedro, ele precisa de 1,5 metro de raiz se aprofundando na terra. A cada 5, ele precisa de 1,5 metro de raízes profundas na terra. Por quê? Porque como o cedro ele vai crescer muito, ele precisa de uma raiz muito profunda, justamente para sustentar ele quando ele estiver alto. Porque senão, se ele crescer desproporcional, o que tem para baixo, o que tem para cima, ele vai cair. E isso acontece, isso é muito comum a gente perceber na nossa vida com Deus, não é verdade? Então, o que nós vamos conversar hoje trata sobre essa raiz que sustenta você, sustenta quem você almeja ser, que sustenta a sua pessoa, a sua história, precisa de uma raiz que equilibra e que segura tudo aquilo que é visível em você. Então, eu quero lançar uma pergunta. O que são, então, as raízes da nossa vida? O que é a raiz da sua vida? Como ela é formada? Ela é formada do que exatamente? E sabe, raízes, quando se trata de raízes, pessoalmente falando, fala sobre um crescimento interno. Fala sobre coisas que ninguém vai ver, que ninguém consegue medir, que ninguém talvez vai saber em algum momento, mas a única forma que a gente consegue perceber que essas raízes são profundas e que são seguras, sólidas, por causa
dos frutos, por causa daquilo que a gente vê. Vocês já, por exemplo, já viram pessoas que, sei lá, você fala, poxa, olha só, visivelmente não tinha nenhum motivo para essa pessoa cair, a abandonar a fé. Poxa, ela era tão maravilhosa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência terrível, de você olhar para alguém e falar assim, olha, nunca imaginei que esse aí abandonaria a fé. Ou nunca imaginei que, sei lá, eu amava ver os resultados dessa pessoa. E de repente tudo desabou, e de repente tudo virou no alho e você não consegue mais perceber os frutos daquilo que Deus estava fazendo. Por quê? Geralmente, na maioria das vezes, você vai estudar o caso e você vai perceber que essas raízes, elas não cresceram proporcionalmente. Não existiu um cuidado interno, não existiu um investimento interno daquilo que se faz quando ninguém está vendo. E olhando para a nossa história, eu olho para a minha história também e eu percebo isso. Onde foram construídas minhas raízes? E eu acho que isso é muito comum acontecer na vida das pessoas. Através da dor, através do sofrimento, através muitas vezes de tratos do Senhor na nossa vida, através de perdas. Esses momentos, eles são terríveis, né? Quando você está vivendo esse momento de perda, de dor, de sofrimento, ou tudo que você quer é sair desse lugar, tudo que você quer é fugir desse lugar, porque não é um lugar confortável. Mas é tão lindo perceber que através dessas coisas, o tanto que eu e você saímos com raízes mais fortalecidas. Não é verdade? Você não percebe isso? Por exemplo, tempos de conquista, de alegria, de felicidade, de tudo dando certo. Você tem uma proximidade com Deus, né? E muitas vezes até de gratidão e tudo mais. Mas quando você está vivendo coisas doloridas na sua vida, desesperadoras, é mais ou menos assim, Deus, eu percebi que a partir daqui eu não tenho mais controle. E é engraçado pensar que, na verdade, isso deveria ser também em tempos bons, não é verdade? Porque a nossa dependência e abrir mão do controle não deveria ficar apenas para os tempos de desespero em que você já tentou todas as coisas e agora só me resta Deus fazer um milagre. Deixa eu contar uma coisa para você. O fato de você acordar, abrir os olhos, respirar de manhã já é um milagre. Você já não tem controle da sua vida. Nós não temos controle de absolutamente nada. O que é a vida? Pode acontecer uma catástrofe agora, nesse momento. Porque a gente não tem controle. Mas a gente muitas vezes acha que sim, porque está tudo dando certo. Eu estou trabalhando, eu estou conquistando, eu estou fazendo, Então, é muito natural acontecer isso, da gente não perceber que em tempos de alegrias, nós estamos bem, às vezes até o nosso relacionamento com Deus nem é tão profundo assim. Mas em tempos de dores, de lamento, de perda, é muito normal a gente correr para o Senhor e ficar na dependência dEle, dizendo, Deus, né? A gente aumenta o nível de oração. É horrível falar isso, não é verdade? Mas é a pura verdade. Você sabe, geralmente é assim que acontece até talvez com você. Em tempo de desespero, em tempo de fraqueza, em tempo de, meu Deus, se não for o Senhor abrir uma porta, eu não tenho o que fazer. Eu não vou dar conta. Se não for o Senhor sustentar isso, se não for o Senhor fazer aquilo, eu preciso da intervenção do Senhor, eu preciso do milagre do Senhor. E isso geralmente acontece quando estamos maus, em tempos difíceis. Mas deixa eu te perguntar, em tempos doloridos, difíceis, quanto você cresceu? Quanto? Quanto você saiu mais fortalecida? Quanto você se aproximou do Senhor? Você consegue responder isso? Geralmente, a resposta é muito mais do que em outros tempos. Sabe por quê? Assim como o cedro, outras plantas, outras árvores, em tempos de seca, em tempos de deserto, em tempos onde isso acontece, por exemplo, em lugares, em regiões mais secas,
onde você pensa, nossa, como que essa planta está sobrevivendo a esse tempo de seca? Geralmente essas plantas, essas árvores, elas têm uma raiz e elas têm umas raízes mais profundas. Porque o que acontece? Ela vai descendo em busca de água. E às vezes ela encontra, né, muito para baixo daquilo que a gente vê de seca, ela está encontrando água, ela está buscando água. E lá embaixo, lá no profundo, ela tem acesso à água, onde ela consegue então sobreviver em tempos de secas. E veja que coisa, que analogia linda, né, com a nossa vida. Em tempos de secas, as nossas raízes, elas precisam descer, elas precisam se aprofundar, elas precisam encontrar água. E o que é essa água? Essa água é Jesus. A água da vida é aquela que em tempos de secas as nossas raízes têm que descer. A gente tem que se aproximar de Jesus. A gente tem que buscar o consolo em Deus. Eu não sei o que você está passando nesse dia, né? Nessa temporada, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que se suas raízes se aprofundarem, se você buscar a água da vida, se você procurar o Senhor, você vai ser consolado, você vai sobreviver a esse tempo de seca. Não tem outras formas. Olha que interessante, eu quero ler com você João no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 13 e 14. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que coisa linda! Esse é Jesus. Jesus, a gente vai até Ele e a gente não tem mais sede, porque é nele que a gente está buscando. A gente não precisa mais procurar em outros lugares o consolo, a resposta, porque fulano tem que fazer isso, porque aquela porta tem que se abrir, nem que eu chute com o pé, nem que eu arrombe essa porta. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos buscar ao Senhor e confiar na bondade dEle. É assim que a gente sobrevive às secas. É assim, é descendo, é nos aprofundando, é buscando da verdadeira água. Nós não podemos crescer em altura naquilo que aparece, naquilo que é visível para as pessoas, naquilo que você mesma quer mostrar que é e talvez na boa intenção você quer mostrar que você ama Jesus, você quer mostrar que é uma boa profissional, você quer mostrar que é uma boa mãe. Legal, mas você não tem como crescer desta altura sem que você aprofunde suas raízes, porque uma hora isso vai cair. Sabe, tem algo que eu sempre falo nos atendimentos quando eu vou fazer. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: Lari, poxa, eu vivi uma vida toda estragada, tudo errado, fazia tudo errado. E faz um tempo já que eu estou fazendo tudo certinho, mas parece que as coisas não mudam. E é tão interessante pensar que a nossa vida, ela é o tempo todo plantando e colhendo, já percebeu? O tempo todo você está plantando e você está colhendo. Você está plantando, você está colhendo, plantando, colhendo. Certo? Ao mesmo tempo que você está aqui hoje plantando, servindo a Jesus, amando a Jesus, fazendo tudo certo, você está colhendo, certo? Você está vivendo. Em nenhum momento você consegue apenas plantar e viver plantando para esperar um dia colher. Não, você faz isso ao mesmo tempo. E é tão interessante observar essa analogia da semente, porque o que acontece? Talvez na sua vida, por bastante tempo, você plantou o que não deveria plantar. Você sabe, talvez um péssimo testemunho, talvez vivendo coisas que não deveria, se envolvendo com coisas que não deveria, fazendo as coisas de maneira imoral, errada, enfim. Então você plantou isso por muito tempo. E aí você fala: não, eu quero mudar de vida, eu sou uma nova pessoa, eu entendi que eu tenho que amar Jesus, que eu vou obedecer Jesus, e porque eu quero os resultados disso. E aí você começa a plantar uma nova coisa. E esse período é o período mais difícil. Por quê? Porque você está
amando a Jesus, obedecendo a Jesus, fazendo tudo certo, se sacrificando, matando a sua carne. Só que você ainda não está colhendo frutos disso. Você só está investindo, você só está trabalhando, você só está plantando. E ainda está colhendo aquilo que você plantou por muito tempo. Então esse é o período mais difícil que tem, que é de investir, amar Jesus, obedecer e continuar colhendo coisas que você não gostaria de estar colhendo, mas que um dia foi plantado. Mas esse período vai passar. E quando você for para o próximo período, você vai começar a colher frutos desse período aqui. Que foi o período mais duro. Que é o período em que você não via nada, acontecer nada diferente. Mas você estava plantando. E isso vai dar frutos. Esse é o período que você precisa permanecer. Porque o que você está plantando agora, você vai colher. E quando você colher, você vai continuar plantando coisas amáveis ao Senhor. E você vai continuar colhendo, e você vai plantar, e você vai mudar a sua história. Entende? Você plantou coisas ruins. Você teve um período em que você continuou colhendo frutos daquele tempo, mas investindo no Senhor, se sacrificando. Esse é o tempo mais duro. E é o tempo até que nosso coração é provado. Mas esse tempo vai passar e você vai para um segundo estágio, onde você vai colher as coisas que você plantou no Senhor. Então, eu quero encerrar esse tempinho que a gente teve com um versículo que está lá em João, no capítulo 15, no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu, Jesus falando, os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Se você quer ter frutos que permaneçam, não frutos podres, não frutos que passam com o vento, não frutos que você não vê resultados de nada. Se você quer frutos que permaneçam na eternidade, aprofunde suas raízes, plante no Senhor, aprofunde suas raízes em Jesus e você vai colher frutos que permanecem. Amém? Eu tenho um desafio aqui para você. O desafio é o seguinte: pense em uma situação de seca e deserto pela qual você tenha passado. Qual a evidência de que você cresceu durante esse processo? Você consegue perceber? Você já passou talvez temporadas difíceis há tempos atrás ou está passando uma temporada difícil? Eu quero que você pause um pouquinho esse vídeo e eu quero que você reflita sobre isso. O que foi que evidenciou que você cresceu durante esse tempo de seca e dificuldades que você passou? O que você cresceu? No que você se percebeu maior, diferente? Você consegue perceber isso em você? Pausa um pouquinho e reflita sobre isso. E o último desafio desse devocional é: eu quero que você responda 2 perguntas. A primeira delas é: o que você quer colher? O que você gostaria de estar colhendo hoje? Sei lá, vou dar um exemplo. Eu gostaria de estar colhendo uma maternidade onde eu mesma me orgulhe da mãe que eu tenho sido, do tanto que eu tenho amado os meus filhos, investido neles, discipulado eles. É essa mulher que eu quero me tornar, essa mãe. Ou, sei lá, em outras áreas. Eu quero me tornar uma mulher de oração, sabe? Eu quero ser conhecida como uma mulher de oração, que vencia as coisas em oração. Enfim, trace aí o que você gostaria de estar colhendo hoje. E aí, minha pergunta em relação a essa pergunta é: olhando para a prática da sua vida, do teu dia a dia, o que você tem plantado hoje com relação a esse objetivo aí? Você percebe se você tem plantado ou se você, na verdade, observando bem, não estou plantando nada acerca daquilo que eu gostaria de estar colhendo? Você consegue fazer aí uma análise sobre isso? Se o que eu espero colher, na verdade, eu tenho plantado? Eu espero que tenha te abençoado muito esse tempinho que a gente teve. Que Deus abençoe a sua vida e que você cresça em raízes. Deus abençoe e até o próximo.